enraizado, tá naquele espaço que me abraça e que não me permite sair. E quando sai, me puxa novamente como um imã. E eu lembro quando eu comecei a escrever o argumento de Nova York, eu pensava, poxa, mas tem algumas coisas que eu vou falar, mas posso magoar minha mãe, posso magoar meus irmãos. Eu tenho 7 irmãos, sou do interior, tenho 7 irmãos, e não sei como é que os meus irmãos e minha mãe encarar essa história, falar um pouco dessa relação difícil, falar um pouco desse meu envolvimento com a professora, que a professora, na verdade, é uma tia minha, que me alfabetizou, que morou com a gente, e ela partia, ela me deixava, ela prometia que não ia viajar, e ela viajava, engraçado, ela viajava muito para Fortaleza, em São Paulo, ela viajava muito para Fortaleza, e ela passava assim semanas distantes, que eram semanas intermináveis, e eu sofria muito, porque eu tinha a referência materna, tinha dessa minha tia. E desde cedo ela colocou alguns livros na minha mão que fizeram amadurecer, fizeram eu perceber que a vida não era bem como eu imaginava. Não era essa coisa lúdica, infantil que eu vivia no interior, que a vida também era dura, que a vida também arranhava. No cartaz do filme Nova York é bem interessante, do Cata Preta, que é o gato arranhando o menino, né? E o sangue escorrendo, né? E eu tinha um gato quando era criança também. E foi uma coisa assim, o resultado final para mim foi muito prazeroso, foi muito bonito, porque tem as cenas de enterrar, de enterrar os objetos que eram valiosos para mim, para ninguém ter que tocar. E quando o menino abre a caixa, que está lá, os objetos que minha tia guardou da minha infância, como meus dentes de leite, estavam dentro daquela caixinha, claro, não dá para perceber, não dá para ver ali, mas o cabelo, isso me toca muito, mexe muito comigo. E eu acho que é a forma de trabalhar, né, de envolver o ficcional com o real, com um pouco da minha vida, um pouco da minha trajetória. Eu consigo mergulhar nesse meu universo e eu acho que é o que me movimenta, é o combustível para mim continuar fazendo cinema, acreditando nesse cinema que eu faço. É um pouco diferente de Meus Filmes, é um pouco diferente, mas todos falam sobre saudade, falam sobre pessoas presas em um determinado espaço físico, falam sobre desejos, não é? Falam sobre separação, fala sobre crescimento, perda, não é? Acho que é bem isso. Não sei se eu respondi várias voltas. Rosário, posso só fazer um adendo? Claro, faz parte do que ele falou. Desculpa a indelicadeza, mas quando você fala da relação com a sua mãe, você está se referindo à sua mãe biológica, que no filme partiu e você recuperou o contato? Ou você quer dizer a sua mãe, vamos dizer, adotiva, que casou com seu pai depois? Não, minha mãe biológica. Na verdade, ela nunca partiu fisicamente. Ela era distante. Entendi. Desculpa a indelicadeza. Bom, no meu filme eu optei por trabalhar com a Teresa, que não era uma atriz, e aí isso se tornou, na verdade, um desafio, porque eu queria trabalhar com uma pessoa que tivesse mais de 80 anos, e conheci a Teresa, que na época tinha 86 anos, e que falou que queria fazer o filme. E que o que eu quisesse fazer, ela faria. Se ela tivesse que cortar o cabelo, ela ia cortar. Se ela tivesse que ficar, ela ia ficar. E eu já fiquei encantada, já de cara. Porque eu tive uma conversa com ela. Até nua, ela, se precisasse, ela disse que fazia. Sim, e ficou. E ficou. Foi uma opção não usar, mas ela ficou. E eu tive uma conversa com ela que a gente conversou sobre várias coisas. E aí ela contou aquela história da mãe dela, que é a história que ela conta no final do filme. Da morte da mãe, que partiu, e isso para mim foi muito decisivo. E aí eu peguei o meu roteiro, que eu ganhei um edital, tinha um roteiro muito estruturado, enfim, com diálogos, e eu adaptei tudo para a Teresa, e de acordo com o que a Teresa podia me dar. Então, na verdade, foi uma grande troca.
em que todo dia a gente passou cerca de 8 dias na casa dela, todo dia a gente chegava lá de manhã, saía de lá no final da tarde, passávamos o dia com ela filmando, e cada sequência a gente ia criando junto. Então tem um pouco do que eu pedia para ela falar e tem muito dela. Então os monólogos que ela vai falando, de uma casa que ela teve quando ela chegou no Ceará, é a casa que ela teve quando chegou aqui em Fortaleza, que era na Maraconga. Quando ela fala dos filhos, ela está falando dos filhos dela. Quando ela está falando no final do filme, aquele depoimento sobre a morte, é sobre a mãe dela. Então, na verdade, foi uma grande troca que eu tive com ela. E acabou que foi isso, assim, não é que foi não é um depoimento porque eu indicava para elas algumas coisas que eu gostaria, mas foi isso, foi em cima de uma entrevista prévia que eu fiz com ela, assim, a gente passou uma tarde conversando, deve ter sido 3 ou 4 horas, e eu filmei tudo, e aí eu fui pensando o que me interessava e que eu queria explorar e que tinha a ver com o que eu já tinha escrito. Então eu acabei adaptando algumas coisas, a Tereza me deu muito, assim, muito mesmo, e se colocou muito aberta. E eu fiquei muito encantada com isso, porque uma pessoa que chega aos seus 85 anos, nunca fez cinema, conhece uma pessoa muito mais jovem e que está fazendo um segundo curto e ela fala, vamos, eu vou fazer, o que é que você quer, e vamos junto. Eu achei muito generoso e me joguei junto com ela nesse processo assim, de criação e tudo mais. Também um adendo rápido, mas mesmo sendo muito inspirado no que ela própria trouxe, foi ensaiado antes, porque tipo aquelas headshots parecem, são longas, são monólogos, e ela traz um texto muito bem acabado, muito específico. Foi ensaiado antes ou aquilo é improviso com headshot tudo? É improviso. Nossa. A gente, exatamente por isso, porque eu tinha essa entrevista prévia. Corajoso então fazer a eu headshot. sabia mais ou menos o que é que eu ia, qual seria o dispositivo que eu ia usar para ela chegar em algum assunto. E aí eu ia devagarzinho. É uma pessoa que viajou muito, então às vezes eu falava sobre viagem, falava sobre marido, falava sobre... Enfim. E aí eu fui percebendo onde é que eu podia ir e a gente foi chegando ali. Também era uma equipe muito pequena, porque a gente tinha que ficar na casa dela. Foi feito na casa dela o filme, exatamente para dar para ela essa segurança de estar ali no ambiente dela. E éramos uma equipe muito pequena. Então eu sentava, conversava com ela. Eu tinha as 2 outras atrizes, né, que era a Natasha Faria e a Sammy de Lavô, que também foram muito, sabe, muito companheiras e ajudavam muito em tudo que era, né, possível, porque a Tereza não tinha essa experiência de trabalhar com cinema e até mesmo como atriz. Então eu acho que foi um espaço mesmo de troca, de, sabe, de tatear, de ir se encontrando e principalmente de generosidade da parte dela, porque é isso, assim, eu fiquei muito encantada com essa disponibilidade dela de fazer, sabe? Ela olhou pra mim e falou assim, Bárbara, a gente quando chega nessa idade, a gente tem que encontrar um sentido pra vida. Eu escrevo, mas eu também posso fazer um filme. Então, vamos fazer um filme? Eu falei, vamos, Tereza, claro, vamos fazer um filme. E a gente fez um filme e eu fiquei muito satisfeita com isso. E ela também. Isso, o Felipe tinha perguntado também da fotografia mais lírica, planos mais líricos do Tetos. Bom, eu sempre trabalho com tetos dos meus filhos. E, na verdade, porque a gente, pelas afinidades gerais e tal, e a gente optou por fazer esse filme P&B, a casa dela é muito colorida. Muito colorida e, enfim, a gente optou por fazer um filme P&B e passamos essa semana na casa dela e ela deu total liberdade pra gente e, bom, aí a gente escolheu também esses espaços que a gente queria, a cozinha, a área de serviço da casa dela. Ela mora aqui na Beira-Mar, num prédio, por sinal, que fica a 2 quarteirões desse hotel, então por isso que tem essa vista, que é essa vista da praia. De fato, ela mora muito pertinho daqui. E eu lembro que as minhas conversas com o Petros, assim, eram sempre relacionadas ao vazio, de morar naquela casa tão grande, porque ela mora só, ela e o marido que passa o dia trabalhando, só chega em casa para dormir, que tem uma idade aproximada da idade dela, então ela passa o dia só em casa. E aí a gente foi buscando isso, assim, esses espaços vazios, a compreensão dela daquela casa, o significado das coisas que tinham para ela e tal, e a gente foi buscando isso. Então, os objetos de afeto dela, coisas meio orientais, né? Ela conhece, sei lá, acho que 40 países, ela viajou o mundo, enfim. Então, a gente foi tentando, enfim, a partir dessas conversas foi tentando pegar isso um pouco dela e trazer isso pro filme. Aquele retrato que aparece dela pintado quando ela fez 40 anos, é uma peça que ela gosta muito, que tem na sala da casa dela. A gente achou que valia a pena explorar, enfim, passa por aí.